Algum tempo atrás, a gente fazia um evangelismo ali no Parque Bacaxeri, e uma das coisas que a gente perguntava para as pessoas era: o que você pensa sobre Jesus? O que você acha sobre Jesus? E é muito interessante porque as pessoas elas começam a tirar muitas definições acerca de quem é Jesus, ou o que Jesus significa para elas. As coisas mais absurdas, né? E é interessante porque também quando você está num ambiente, não sei se vocês já passaram por isso, mas quando você está num ambiente de trabalho, da faculdade, quando entra nesse assunto acerca de religião, acerca de Deus, as pessoas começam a colocar as definições que elas têm acerca de Deus. Ah, Deus para mim é isso, Deus para mim é aquilo. E muitas vezes essas definições estão relacionadas ao que elas querem que Deus seja, não necessariamente aquilo que Deus é. E é interessante porque João começa aqui dizendo: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. E aí ele traz o conceito do que é Deus. Anteriormente, João fala que Deus é espírito, agora ele fala que Deus é luz, depois ele fala que Deus é amor. Mas é interessante que esse conceito que João traz aqui, essa definição de quem é Deus, ele diz que não é dele. Não é uma interpretação, não é aquilo que ele pensa, o que ele acha acerca de quem é Deus, mas é aquilo que ele ouviu enquanto ele estava caminhando com Jesus. Diante dos ensinamentos de Cristo, ele chega e traz isso para os seus leitores e nos traz nessa noite: olha, Deus é luz. No Antigo Testamento, em muitas passagens, e até mesmo no Novo Testamento, a gente vai ver que a luz está muito relacionada à questão de conhecimento e de pureza. E aqui, pelo contexto do que João está falando, quando ele traz que Deus é luz, está muito relacionado a essa questão da pureza de Deus. E é interessante que a primeira coisa que ele fala: olha, Deus é luz. Mas não somente é luz, como não existe trevas alguma naquilo que Deus é. Quando você entra na internet, você começa a ver aqueles vídeos dos debates entre ateus e cristãos, e aí você vê assim: eu não consigo acreditar nesse Deus da Bíblia, porque esse Deus da Bíblia é isso, esse Deus da Bíblia é aquilo, e aí começam várias definições, porque eu acho que esse Deus é mau, esse Deus é orgulhoso, esse Deus é isso, esse Deus é aquilo. E a verdade que João traz aqui, e que ele aprendeu de Jesus, é que em Deus não há trevas alguma. Não há nenhuma mancha, não há nada imoral, imperfeito em Deus. Mas Deus é puro, santo, como nós declaramos. Somente tu és santo. E ele chega nesse ponto porque depois ele vai trazer aqui uma coisa muito interessante no versículo 6, dizendo assim: se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então João vai falar: Deus é luz, não há trevas alguma em Deus. Agora é o seguinte: se nós dizemos que temos comunhão com Deus, mas caminhamos em trevas, então não praticamos a verdade, mentimos. E isso nos traz que essa questão do conhecer a Deus, essa questão da fé, ela não está desassociada da questão da vida, da prática, da forma como nós vivemos no dia a dia. Por isso que o tema da nossa série é: e agora? Como viveremos? Porque a fé, ela não é só uma questão intelectual, mas é uma questão que nos leva a ter uma vida diferente. Havia um entendimento, principalmente do grupo gnóstico, onde o espírito, o corpo, na verdade, ele era um envolto do espírito. Então, o que acontecia? O que eles pensavam aqui? Que a pessoa ela podia fazer qualquer coisa na vida dela, ela podia viver uma vida
do jeito que ela quisesse, mas o espírito era inviolável. Então, não importa a maneira como a pessoa vivia, porque o seu espírito permanecia em comunhão com Deus, porque ele era inviolável. Havia também um dos pais da igreja, chamado Irineu, foi um dos primeiros grandes teólogos da igreja, dos grandes teólogos cristãos, que ele falava assim, havia também um pensamento de que quando você alcançava um determinado nível espiritual, a partir desse nível espiritual, aquilo que você fazia no dia a dia já não te afetava mais, porque você era um ser espiritualmente elevado. E aí, aquilo que você fazia, as suas práticas, já não te corrompiam mais, porque o teu espírito estava com Deus. E aquilo que você fazia na carne já não importava mais. E embora às vezes a gente não tenha necessariamente esse conceito ou essa teoria dentro da igreja, a gente tem sim essa questão de que a fé, ela não pode estar desassociada da nossa prática. A forma como nós vivemos, a forma como nós, no dia a dia, estamos vivendo, andando, ela sim mostra se a nossa fé é genuína ou não. Porque não tem como haver essa comunhão com Deus se estamos vivendo uma vida em pecado ou uma vida na imoralidade. Não há como ter essa relação com Deus, porque Deus simplesmente é luz e nele não existe trevas alguma. Então, se queremos ou desejamos essa comunhão com Deus, não tem como nossa vida ser diferente disso. É interessante que sempre quando eu penso acerca sobre a luz de Deus, eu penso que quando a gente se aproxima de Deus, existem duas reações. Porque a luz nos mostra aquilo que nós somos, a luz revela aquilo que nós somos, e nós temos apenas duas opções. Ou nós realmente olhamos para isso e nos ajoelhamos diante de Deus e clamamos por sua misericórdia, ou nós vamos nos esconder, ou vamos nos afastar dessa luz para que a gente possa viver uma vida do jeito que a gente quer, da forma que a gente quer. E aí a gente simplesmente decide viver em trevas, ou viver na escuridão, viver uma vida da forma como nossa carne deseja, e não da forma como Deus nos chama a viver. No versículo 7, João vai falar: se porém andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então João fala: Deus é luz, nele não existe trevas. Se dissemos que temos comunhão com Deus, mas vivemos em trevas, então estamos mentindo. E aí ele vai falar: mas se porém andamos na luz verdadeiramente, ele mostra aqui um sinal de que nós estamos andando na luz, que é a comunhão que nós temos uns com os outros. E às vezes é muito difícil pensar que tem pessoas que pensam assim: olha, a gente não precisa de igreja. Eu posso simplesmente crer e viver a minha fé na minha casa, né, com a minha família, e não necessariamente eu preciso de uma igreja. Mas o que João fala aqui é o seguinte: se a gente está andando em luz, um desses sinais que nós estamos andando em luz é justamente essa comunhão que nós temos uns com os outros. E é por isso que a gente costuma
falar que a importância que existe em você ter uma pessoa na sua vida que você compartilha a sua vida e a importância de ter uma pessoa que compartilha a vida contigo, porque, sendo bem realista, não tem como todo mundo ser parte da minha vida e não tem como eu ser parte da vida de todos vocês. Mas existe a importância de você ter alguém dentro da igreja que você vai ter essa comunhão, que você vai ter essa abertura, ao mesmo tempo que existe a necessidade de ter alguém onde você vai ser essa pessoa que vai dar esse suporte, esse apoio. E quando isso acontece, às vezes as pessoas têm uma dificuldade em entender que isso é um movimento da igreja. Não é um movimento de uma pessoa, mas é um movimento da igreja, do corpo de Cristo. Não é porque você não tem toda a igreja ali contigo no momento que você precisa, que necessariamente a igreja não está contigo. Eu lembro que quando a Lê precisou fazer iodoterapia, ela precisava ficar isolada, né? E aí aconteceu que a gente não tinha grana para poder pagar um lugar e a nossa casa era pequena demais, então não tinha como ficar isolado, sabe? Como era para fazer. Porque aí, tipo, não podia usar os mesmos talheres, não podia usar o mesmo banheiro, a gente só tinha um banheiro, então não tinha o que fazer. E aí algumas pessoas aqui se levantaram, ofertaram, reservaram um Airbnb para ela, ela foi, e algumas pessoas levaram fruta para ela. E até é interessante porque ela não estava... A gente fez uma compra, né, com várias coisas assim, pensando, poxa, vai ser difícil, né, ficar longe da família e tal, vamos comprar umas coisas legais para comer e tal, e acabou que ela sentia muito enjoo e ela não conseguia comer isso. E alguém, né, um dia aparece com um cesto de fruta e basicamente era a única coisa que ela conseguia comer, que ela não passava mal. E diante disso, a gente não fala, porque fulano nos ajudou, porque Beltrano nos ajudou, embora a gente saiba o nome dessas pessoas, a gente sabe quem fez isso. A verdade é que a gente vê que a igreja fez isso. Que a igreja foi usada como essa extensão da mão, do braço de Deus, para nos apoiar no momento que a gente precisava. Porque a verdade é que se nós não fôssemos purificados por esse sangue de Cristo, não teríamos essa realidade de sermos seus filhos e não seríamos irmãos, e eu não conheceria você e você não conheceria a mim nem a minha família. Então, quando a gente vê essas coisas acontecendo, quando pessoas se levantam de uma forma, sabe, mesmo que não seja toda a igreja, é um mover da igreja, representa a igreja, representa o corpo de Cristo. E esse é um sinal de que nós estamos caminhando em luz, porque temos comunhão uns com os outros. Assim como a Bíblia fala para a gente chorar com os que choram, rir com os que riem. Existe uma necessidade, quando nós caminhamos com Deus e caminhamos em luz, de nos preocupar com aquele que está do nosso lado. E esse é um convite que eu faço para cada um de nós a olhar para quem está do nosso lado e a ver a necessidade de cada um. E às vezes você pode ser essa mão de Deus que é estendida para alguém que está precisando. Existe, e aqui no final ele fala sobre como o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado, e é interessante e é importante dizer que às vezes, talvez você esteja cansado de ouvir sobre isso, mas é importante reforçar que essa questão das obras não necessariamente não, as obras não estão relacionadas à questão da salvação.
Ele fala: se andamos na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Cristo é que nos purifica de todo pecado. Porque é o sangue de Cristo que traz a salvação. Não é aquilo que nós fazemos pelo nosso próximo, embora muitos pensam: ah, mas eu ajudei fulano, eu faço isso, eu faço aquilo, não sei o quê. Muitos acabam pensando que toda essa, às vezes, a caridade que a gente faz nos leva a se tornar uma pessoa melhor, e é isso que nos aproxima de Deus, enquanto, na verdade, o evangelho é totalmente contrário. O cristianismo não nos mostra o homem indo em direção a Deus, pelo contrário, é Deus indo em direção ao homem. O véu é rasgado de cima a baixo e não de baixo para cima. Todo o movimento que é feito é de Deus indo a nos resgatar. Mas existe sim essa questão de que quando nós somos salvos, quando nossa fé é genuína no Senhor, quando nós estamos em comunhão com Deus, nós caminhamos por um caminho de boas obras. Nós caminhamos por um caminho de santidade. E muitas vezes essa palavra é um pouco pesada ou ignorada, porque a gente vê tantos lugares usando essa expressão de santidade, não sei o quê. E aí a gente vê tantas coisas ruins e a gente pensa: pô, parece que o pessoal está mais, como o Cacá diz, arrotando santidade, moralidade. E aí no dia a dia, como o Rodrigo mencionou, cara, como você é no seu trabalho? Como você trata as pessoas? Sabe, como você é no dia a dia? E a gente talvez não tenha noção do que realmente significa essa expressão que é usada aqui no final, nos purifica de todo pecado. Talvez a gente não tenha ideia do quão profundo isso é. Até onde o Senhor consegue nos resgatar. Porque a gente muitas vezes tem um coração com senso de justiça também. E às vezes a gente pensa assim: tudo bem, isso eu perdoo, mas isso aqui não dá. Isso eu não tenho como perdoar fulano, não tenho como perdoar Beltrano. E a verdade é que ele fala aqui que o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Nos alcança no mais profundo do vale. Eu gosto de uma história que o Chuck conta. Ele fala sobre um pastor chamado Charles Finney, eu acho. E essa história ela ilustra um pouco isso, porque diz que esse homem era um homem terrível. Havia um homem, na verdade, terrível. E ele chega para esse pastor e fala assim: pastor, eu preciso falar contigo. Você poderia conversar comigo? Ele fala: sim, depois do culto a gente pode sentar e a gente pode conversar. E aí diz que os diáconos chegam e falam: pastor, você sabe quem é esse homem? Não sei. Esse homem é um dos homens mais terríveis da cidade. Esse homem já matou muita gente. Esse homem é culpado por muita gente se afundar em vício. Esse homem é terrível. O que ele queria com o Senhor? Ele queria conversar comigo. Não, pastor, esse homem, se você for lá e conversar, esse homem vai fazer um mal para você. E ele fala assim: eu dei a minha palavra que eu ia conversar com ele, então eu vou conversar com ele. E aí diz que quando termina o culto ali, eles saem, aquele homem leva o pastor para um lugar, assim, entram em uns becos, aí entram em um lugar, ele fecha a porta, ele senta e fala: pastor, eu ouvi o Senhor falando que o sangue de Jesus purifica todo o pecado. Existe perdão para minha alma? Ele fala assim: olha, a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Aí diz que aquele homem fala: olha, aqui atrás
tem muitas máquinas. E essas máquinas estão adulteradas. E muitas pessoas vieram jogar e perderam seu dinheiro. Muitas pessoas acabaram com suas vidas, gastaram tudo que tinha. Ainda tem perdão para minha alma? E o pastor fala, olha, a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Pastor, mas já teve muitas mulheres que chegaram aqui e falaram assim, senhor, você poderia parar de vender bebida para o meu marido? Porque muitas vezes o meu marido sai do trabalho, ele vem para cá, ele bebe, ele volta para casa, ele fica extremamente agressivo, ele começa a bater nas crianças, ele bate em mim. E eu nunca quis dar ouvido para essas mulheres, eu pegava essas mulheres, arrastava elas para fora e falava para que elas nunca mais voltassem lá e que elas resolvessem o problema delas em casa, porque eu não tinha nada a ver com aquilo. Pastor, tem perdão para minha alma? Ele falou, olha, a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Diz que aquele homem tira a sua arma, coloca sobre a mesa e fala, pastor, essa arma já matou muita gente. Muitas pessoas atravessaram o meu caminho e eu não pensei duas vezes. Já matei muita gente. Já mandei dar fim em quem prejudicava o meu negócio. Já mandei dar fim em quem falava mal de mim na cidade. Pastor, existe perdão para minha alma? Aquele pastor engolindo seco. Olha, a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Mas, pastor, eu preciso te falar mais uma coisa. Eu nunca fui um bom marido. Nunca fui um bom pai. Esses dias a minha filha veio para me abraçar, eu empurrei ela e ela caiu em cima do fogão e queimou uma boa parte do seu corpo. Eu sempre tratei minha esposa com grosseria, eu bati nela algumas vezes. Será que existe perdão para minha alma? E aí o pastor pensa um pouco, e ele fala, olha, eu não te perdoaria. Você falou coisas terríveis aqui, coisas que eu nunca ouvi na minha vida. Mas o que eu posso te dizer é que a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Diz que aquele homem falou, obrigado, pastor. O senhor sabe o caminho de volta. E aí o pastor sai, ele volta para casa. E aí a esposa está fazendo comida e ela fala assim para sua filha, vai lá e chama seu pai. Aí a criança vai até metade da escada e fala, pai, a comida está pronta. E diz que ela escuta, tá bom, querida, mas o pai não vai almoçar hoje. Ela volta e ela fala, mãe, o pai disse que não vai almoçar hoje. E ele falou assim, querida. A esposa fala, você deve ter ouvido errado, volta lá e fala para o seu pai que o almoço está pronto. Ela volta e fala, pai, a mãe disse que o almoço está pronto. Tá bom, querida, mas hoje o pai não vai almoçar. E aí diz que aquele homem começa a procurar as pessoas que ele havia prejudicado, começa a restituir aquilo que ele tinha roubado. Aquele homem começa a confessar os seus crimes e a partir daquele dia ele começa a ter uma vida diferente. E a verdade é que o sangue de Cristo chega a lugares que a gente não chegaria. A perdoar coisas que nós não perdoaríamos. A aceitar pessoas que nós não aceitaríamos. Mas também é verdade que quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, a nossa vida não permanece como antes. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais. Existe uma mudança.
Existe uma mudança de caráter, existe uma mudança na forma como nós agimos, como nós pensamos, na forma como nós sentimos. E eu vivi isso dentro da minha própria casa, porque eu já compartilhei com vocês algumas vezes que minha mãe, ela entrou num processo de depressão e minha mãe não conhecia Cristo. E teve um momento em que ela foi se internar e o médico falou assim: olha, você tem 3 filhos, como você vai se internar? Com quem vai ficar essas crianças? Por que você não procura uma igreja? E aí diz que aquilo deu um estralo nela. E ela começou, então, a procurar, a conhecer a Cristo. E aí, mesmo criança, eu lembro inúmeras vezes de pessoas falando: olha, Solange é uma outra pessoa. Ela mudou. Porque a forma como minha mãe vivia mudou, a forma como ela tratava as pessoas mudou, a forma como ela enxergava as coisas mudou. E o que João vai falar aqui é exatamente isso. Olha, Deus é luz, não existe trevas nele, e não tem como a gente ter comunhão com ele se a nossa vida, no dia a dia, a gente vive de qualquer forma. Aquilo que nós temos de conhecimento acerca de Deus precisa gerar uma mudança na nossa vida. E não tem como ser diferente disso. Versículo 9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel. Versículo 8, desculpa. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. E a verdade é que, às vezes, a gente pode tentar vestir uma máscara e a gente pode tentar parecer alguma coisa que a gente não é. Porque, de certa forma, a gente quer tentar mostrar para as pessoas o quão espiritual nós somos, né? E é engraçado que tem uma frase do Abraham Lincoln que ele fala: olha, se você decide ser um homem mentiroso, é bom ter uma boa memória. Porque é muito difícil você ser aquilo que você não é e sustentar isso por muito tempo. Em algum momento as pessoas vão perceber. Em algum momento essa máscara cai. E o que João fala é assim: se a gente afirma que nós não temos pecado, então estamos enganando a nós mesmos. E por isso é tão difícil ver, às vezes, pessoas pensando pelo fato de elas terem entregado a vida delas a Cristo, agora elas não pecam mais. São perfeitas, elas não têm mais problema algum. E aí acontece que quando elas caem, quando elas falham, elas se sentem extremamente, sabe, com um peso extremamente grande. E aí vem aqueles questionamentos: será que realmente sou cristão? Será que realmente eu entreguei minha vida para Cristo? Será que realmente sou convertido? Mas é importante a gente lembrar daquilo que nós vemos aqui no versículo 9, que diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. A gente precisa lembrar que nós temos um Deus fiel, misericordioso, e que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. A gente não precisa vestir uma máscara, a gente não precisa fingir ser uma pessoa que não somos. E é difícil porque, na verdade, até como liderança ou como pastor, muitas vezes as pessoas esperam da gente que a gente seja, sabe, esse ser quase como um semideus. E aí depositam a confiança em nós, que não deveria ser depositada em nós, deveria ser depositada em Cristo.
porque nós falhamos. E muitas pessoas, elas caem porque elas colocam essa confiança demasiada em uma pessoa, e aí quando elas veem essa pessoa falhando, elas ficam, olha, então se fulano caiu, se fulano pecou, se fulano fez isso, quem sou eu? Se ele tão próximo de Deus, vamos dizer assim, falhou terrivelmente, quem sou eu? E aí a gente vê notícias de igrejas e mais igrejas que, cara, quando o pastor cai, a galera se desvia e aí já não coloca mais, não acredita mais na igreja, já não acredita mais na Bíblia, e o estrago é grande. Por isso que, como liderança, a gente está aqui não para apontar para nós, mas nós estamos para apontar para Cristo. Porque a verdade é que a gente não é Jesus. Nós não somos o Salvador e não podemos tomar esse lugar de Cristo. Somos falhos, cometemos pecados. Por mais piedosos que sejamos, ainda assim temos nossas falhas. E aquele que diz que não tem está enganando a si mesmo, está mentindo. Não só está mentindo, como olha o que João fala no versículo 10, se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Não só estamos nos enganando, como estamos falando que Deus é mentiroso. Porque a verdade é que se nós não cometêssemos pecado, se nós não fôssemos essas pessoas que necessitam de perdão, não havia necessidade de um Deus se fazendo carne e tomando nosso lugar em uma cruz, e morrendo e levando sobre si as nossas dores, nossas enfermidades, os nossos pecados. A cruz só existe, o sacrifício de Cristo só existe por causa de nós. Porque nós precisamos desse Salvador. Nós precisamos desse intermediador. E aí no versículo 1, no capítulo 2, João vai falar assim: meus filhinhos, escrevo-lhe estas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. É interessante que, para quem é pai, para quem é mãe, sabe que a gente vive constantemente falando, olha, não corre, não suba aí, não faça isso, não faça aquilo. E esses alertas que a gente dá para os nossos filhos simplesmente é porque a gente não quer que eles se machuquem, a gente não quer que eles se arrebentem, a gente não quer que algo ruim aconteça a eles. Mas a verdade é que mesmo quando nós falamos assim, olha, não corra, não faça isso, não faça aquilo, e alguma coisa ruim acontece, o que a gente faz? A gente corre e vai lá, e vai cuidar, e vai ver se está bem, vai ver se não quebrou alguma parte do corpo, porque existe esse cuidado. E João ele usa essa expressão como um pai de uma forma extremamente carinhosa, que fala assim, filhinhos, não pequem. E essa advertência ela existe porque ele sabe, e nós sabemos o quanto o pecado ele nos faz mal. Assim como nós falamos para os nossos filhos, olha, não corra, porque se você correr, tropeçar, você vai cair, vai se machucar. A gente sabe o que isso pode gerar de consequência. E por isso a gente os alerta, a gente os adverte, e João vai fazer isso da mesma forma. Filhinhos, não pequem, porque ele sabe o quanto o pecado pode nos ferir, o quanto o pecado pode nos fazer mal, e não só nos fazer mal, mas fazer mal para as pessoas que estão à nossa volta. A gente vê, às vezes, pessoas que decidem viver uma vida de qualquer jeito, e aí elas tomam decisões, e às vezes esposa sofre, filhos sofrem, mãe sofre, pai sofre. E a gente às vezes
volta e meia, tem algumas conversas no presbitério falando, cara, que desgraça, porque o pecado, ele só não faz mal para aquela pessoa, ele faz mal para as pessoas em volta daquela pessoa, e às vezes a pessoa nem consegue enxergar isso. Mas João vai falar, olha, mas se pecarem, lembre-se que vocês têm um intercessor junto ao Pai, que é Jesus Cristo. E é interessante porque Jó, acho que boa parte que conhece a história de Jó, diz que Satanás estava diante de Deus e Deus fala para ele, de onde você está vindo? Ele fala, eu venho de rodear o mundo. E ele fala assim, viu meu servo Jó? Viu como ele é fiel a mim? E Satanás fala, claro que ele é fiel a você, porque ele tem tudo, tem casa, tem filhos, tem uma boa vida. Como alguém não vai ser fiel a ti desse jeito? E aí Deus permite que Satanás toque na vida de Jó e ele perde os bens, perde os seus filhos, ele começa a ficar doente, a ponto da sua mulher falar assim, olha, amaldiçoa o seu Deus e morre de uma vez, do que viver essa vida que você está vivendo, essa desgraça. E aí a gente sabe da história que os amigos de Jó começam a vir, né, e falar com ele, falar, olha Jó, você deve ter feito alguma coisa muito ruim, porque olha o que Deus está fazendo, olha o castigo de Deus sobre você. Eu acho que você deve ir diante de Deus e se consertar. E olha que interessante. Se você estiver com a sua Bíblia, olha o que Jó vai falar no capítulo 9, versículo 32 e 33. Jó vai falar assim, ele não é homem como eu, para que eu lhe responda, e nos enfrentemos em juízo. Se tão somente houvesse alguém para servir de árbitro entre nós, para impor as mãos sobre nós dois. Alguém que afastasse de mim a vara de Deus. Jó vai falar assim, olha, seus amigos falam, você tem que ir diante de Deus e falar com ele. Ele fala, Jó olha para ele, Jó olha para Deus e fala, cara, como é que eu vou diante de Deus? Olha quem Deus é, olha quem eu sou. Eu preciso de alguém no meio disso. E o Rodrigo ele citou domingo passado acerca de como um dos evangelismos que ele mais gosta e acha efetivo essa questão da lei, de apontar as pessoas para a lei, para que as pessoas vejam como nenhum de nós é capaz de seguir a lei. E a verdade é que a lei ela não vem para nos condenar, mas ela vem para nos mostrar que a gente não consegue seguir com perfeição todos os mandamentos de Deus e a gente precisa de alguém que possa fazer isso por nós e essa pessoa é Cristo. Ele toma o nosso lugar naquela cruz. Ele cumpre todos os mandamentos por nós. De tal forma que se nós pecarmos, nós sabemos que temos um advogado, nós sabemos que tem alguém que está ali entre nós e Deus, que é Cristo. Versículo 2, ele diz, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. E eu ouvi um teólogo algum tempo atrás falando assim, olha, e eu sei, não vamos entrar nesse mérito, mas me chamou um pouco a atenção e me incomodou de certa forma, porque ele falou assim, e alguém bastante conceituado, ele falou, olha, Cristo não morreu por todos, porque seria um desperdício do sangue de Cristo se ele derramasse o seu sangue por todas as pessoas. E a verdade é que eu creio que Cristo derramou o seu sangue por todos nós. Eu creio que o desejo de Deus é que todos venham ao conhecimento da verdade. Mas isso não significa que todos vão crer, que todos vão aceitar.
Mas eu acredito que quando Cristo foi para a cruz, não havia um pensamento de quantificação. Quantos será que vão? Será que vale a pena? Será que não vale a pena? É 2, é 3, é 10, é 100, é 1000? Eu acredito que o coração de Deus era ir de encontro ao homem caído. De tomar o lugar, o nosso lugar, independente de quantos iriam crer, independente de quantos iriam aceitar o seu sacrifício. A verdade é que Cristo se entrega por nós. E a grandeza do amor de Deus, a palavra vai dizer isso, que a grandeza do amor de Deus está justamente no fato dele ter morrido por nós quando nós ainda não queríamos nada com Deus. Então ele não esperou a gente ir em direção a ele. E isso é o que a gente tem mais de comum, porque normalmente a gente ama as pessoas conforme a gente é retribuído por esse amor. É difícil amar alguém que não nos ama. É difícil a gente fazer alguma coisa de bom para alguém que muitas vezes nos quer mal. E a palavra de Deus vai dizer que nós éramos inimigos de Deus. Você já pensou o peso disso? De ser inimigo de Deus, e mesmo sendo inimigo de Deus, mesmo estando contrário a Deus, Ele dá o seu Filho naquela cruz por nós. Ele toma o nosso lugar. Que nós possamos refletir essa semana e pensar, talvez, a forma como nós estamos vivendo, a forma como nós estamos mostrando quem Cristo é. Porque se nós estamos afirmando que temos comunhão com Deus, essa comunhão que nós temos com Ele precisa gerar uma mudança na nossa vida, nas nossas atitudes. Essa comunhão, essa comunhão com Deus precisa gerar esse sentimento, esse desejo de comunhão com os nossos irmãos. Nós precisamos buscar uma vida que está separada para Deus, sabendo que ainda vamos enfrentar essa dificuldade em relação ao pecado. Mas lembrando que quando nós pecamos, temos um advogado diante de Deus. Não precisamos carregar mais esse peso, mas podemos ir diante de Deus, nos arrepender e saber que o perdão para nossa alma é certo. Não importa quão terrível tenham sido nossos atos.